Quando chega essa época do ano, final do ano, às vezes a gente começa com algumas perguntas, né? Ai, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu fiz esse ano? Como é que vai ser pro ano que vem? Eu só prometo, prometo, prometo e nada acontece, né? Uma sensação de que tá sempre adiando, sempre com dificuldade de tomar algumas decisões. E isso não necessariamente é só na época do final do ano, né? Às vezes é quando você termina uma graduação, às vezes é quando você termina uma pós. Quando você volta de uma viagem, você fica com a sensação de um novo início. E às vezes pode ser, inclusive, com um simples final de semana. O final de semana ele tem esse quê de fechamento para o início de uma nova semana. Entende? Então não é só final do ano para o início do ano. Ou você chega de uma viagem e aí começa, né, voltar para a rotina novamente. Ou você faz uma transição de carreira e aí você sai dessa empresa e inicia em outra empresa. Então sempre tem essas questões. O que é que eu poderia entender melhor em mim para essa nova etapa? É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu sei que é uma somatória de atitudes, de comportamentos que a gente vai meio que arrastando do ciclo anterior para o ciclo novo, mas é bom a gente fazer algumas perguntas, conversar um pouco sobre isso. Você não acha, não? Ah, eu acho. É bom a gente se questionar, né? Vem a rotina, vem os problemas, tem que pagar a conta, é filho, é casamento, é relacionamento, é isso, é aquilo, as obrigações, tem que, tem que, tem que. E no fim a gente não para se questionar em relação a algumas coisas. E a vida vai passando. E uma coisa vai entrando dentro da outra. E de repente, quando você vai ver, você está com 30, 40, 50, 60, 70, as crianças estão grandes, aí você fica com a sensação de que as pessoas. Ó, enfim, percebeu? Eu estou meio assim hoje. Sobre isso que eu quero conversar e a gente vai fazer 3 perguntas para o tarô e ver quais cartas que saem. Esse canal se chama Café dos Arcanos e o meu nome é Tamara Algauer. Eu sou uma taróloga com graduação em psicologia e adoro as imagens arquetípicas do tarô como ferramenta terapêutica para a gente se aprofundar um pouco mais no nosso autoconhecimento e que dentro desse processo de autoconhecimento, de se perceber, de se conhecer, é um processo para a vida toda. Talvez você já esteja na sua terapia, fazendo já o seu tratamento com o médico, e algumas questões você gosta até de resolver com o teu próprio advogado, sob orientações jurídicas, ok. Não substitui, né? Tiragens, leituras de tarô não substitui, mas uma pergunta bem feita aqui e ali, e uma imagem arquetípica que sai do tarô, às vezes, sabe, dá um tchan dentro da gente. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Para você se entender melhor, para fazer um fechamento desse antigo ciclo, seja ele qual for, que pode ser um ano, um projeto, de repente a chegada do seu aniversário, né? Quando foi que esse vídeo chegou para você, né? Que fase sua você está deixando para trás e começando uma fase nova? O que estou ignorando em mim? O que você está ignorando em você e que você vai acabar arrastando para o próximo nível, para a nova etapa, para o novo momento que se abre aí na frente? Vamos ver? E a carta que saiu, olha, a roda da fortuna, só que ela veio invertida. É isso que você está ignorando em você? Deixa eu explicar. A roda da fortuna é o grande arcano, são só 22 arcanos com os grandes segredos do tarô. São mensagens muito pontuais, são as mensagens mais importantes do tarô. Num deck de 78 cartas, onde os grandes arcanos são apenas 22, saiu nessa tiragem onde a gente está aqui se perguntando o que é que você anda ignorando em você.
E a roda da fortuna fala de um movimento da vida que ninguém segura. Fala de um movimento da vida onde você deve aproveitar o momento, porque logo vai mudar. Só que ela vem invertida. Ela vem invertida. Então a mensagem é que o que você está ignorando em você hoje, e o tempo está passando, um ano novo está aí começando, uma nova etapa aí está começando, uma segunda-feira nova está começando, um mês novo está começando. O que você está ignorando é que a vida está passando na sua frente e você não está aproveitando os momentos que se apresentam à sua frente. Tá? Então, várias situações você tem uma certa tendência às coisas irem acontecendo na sua frente, porque a vida não para, a roda da vida, da fortuna, das oportunidades, das mazelas, das coisas boas, ruins, continua. Continua. Essa roda não para. E você não tem percebido isso. Você escolheu não olhar para isso. Olha que interessante. É isso que você está ignorando na sua vida. Ai, meu Deus. Vamos para a próxima pergunta? Calma, que a tendência é melhorar. Ou não. Mas fica comigo. Vamos lá. O que você precisa aceitar para crescer? Essa é a pergunta que a gente vai fazer para o tarô. O que você precisa aceitar para crescer? Vamos ver. E a carta que saiu foi o 5 de espadas invertido. Gente, a quantidade de carta invertida que vem saindo nas minhas tiragens não é possível. Bom, os 5 de espadas, o naipe de espada fala sobre pensamentos, sobre opiniões, sobre o teu modo racional de olhar a vida. E o 5 de espadas fala de uma disputa, de uma conversa, de um jogo de interesses, ideias, uma discussão, né, uma queda de braço de valores cognitivos, onde você aparentemente ganhou. Percebe? É a carta que fala justamente sobre isso. E existem duas pessoas derrotadas indo embora, espadas caídas no chão. Só que ela vem invertida. E ela invertida é justamente você perceber o quanto que, de uma forma desnecessária, você tem entrado em discussões que não vão dar em nada. Né? Então, o que você precisa aceitar para crescer é que não dá para se desgastar e entrar com a cara e a coragem em todas as discussões. A gente tem muito disso, né? Eu acho que o movimento progressista, o movimento de direitos humanos, o movimento feminista, o movimento de falar o que sente, né? De se posicionar, essa época da pós-verdade, né? Às vezes nos coloca num excesso de bate-boca e você precisa refinar um pouco, peneirar um pouco essa tua necessidade de sair na porrada verbal, sabe? De cagar regra na vida de todo mundo. Isso está levando você a um desgaste e você acaba não enxergando as oportunidades de um novo ciclo que está começando.
uma nova semana, um novo mês, um novo ano, uma nova oportunidade, um novo trabalho, um novo relacionamento. Você não está conseguindo enxergar isso, porque você está nesse looping. Percebe? Então aceita isso, porque aceitando você tem condição de perceber que num próximo embate você fala assim, gente, eu não vou entrar nessa discussão não. Essa pessoa tem direito de pensar o que ela quer. Eu tenho uma maneira de pensar diferente da dela, mas não significa que essa pessoa está errada só porque ela pensa diferente de mim. Entende? Existe um desgaste e um desgaste de tempo de vida ficar entrando em toda discussão. Percebe? É sobre isso que essa carta invertida vem falando. E a última pergunta, para a gente fechar essas reflexões de hoje no vídeo, é: qual é o seu maior talento, seu maior valor que ainda você não reconhece? Parou? Para essa pessoa que está no vídeo até agora, prestando bem atenção, cuidando do seu processo de autoconhecimento, qual é o maior valor dessa querida, desse querido, que ainda ela, ele não reconhece? Vamos ver? A torre invertida. Enfim, a torre é um grande naipe, é um grande arcano, melhor dizendo, temido, porque a torre fala uma quebra de uma estrutura muito antiga dentro de nós. Né? É uma estrutura, é quase que a base, como se fosse um pilar de estrutura dentro de nós. Então, existe algo dentro de você que precisa ir para o chão. Precisa ir para o chão. Então, o que é que você vem evitando? Qual é o teu valor, o teu talento, o teu maior discernimento? Quem você está protegendo? Quem você anda cuidando? O que é de valoroso na sua vida? Como um herói protetor, como uma heroína protetora da sua família, de um projeto, de pessoas ou da tua integridade. Uma força a ponto de segurar uma torre toda. E ela vem invertida. Percebe? Aqui está a sua força. Em defender o seu chão, o teu latifúndio. Nem que isso custe a tua vida emocional, nem que isso custe a tua vida psíquica, a tua saúde mental. Então, o que a gente precisa pensar aqui é se vale a pena seguir. Porque se você tem uma força a ponto de manter uma estrutura dentro de você que nem vale a pena mais, imagina se você começar a tirar um pouco o pé, né? A perceber na roda da fortuna invertida o quanto de movimento que você se nega a olhar, o excesso de discussões que você anda se entregando e que com isso você tem uma força de manter tudo como está, como se fosse o resultado, né? Então, na verdade, o tarô vem aqui dando uma bela de uma bronca, viu? Ai, mas uma bela de uma bronca mesmo. Enfim, às vezes é importante a gente entrar em contato com uma tiragem mais pesada como essa, porque é tudo que a gente precisa escutar, sabe? Às vezes a gente precisa de colo, às vezes a gente precisa de um cafuné, a gente precisa de um acolhimento.
E às vezes o tarô vem esfregar na cara da gente, gritando mesmo, aquilo que a gente vem, sabe, tapando com o ouvido e seguindo em frente, e não quer escutar nada. A tiragem de hoje, ele gritou bem na cara de todo mundo aqui. Enfim, curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos tocar para frente. Beijo!